Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho: perdoe nossos pecados. Podem sentar um pouquinho para uma meditação da palavra de Deus. Estou aqui pensando, nós muitas vezes nos acostumamos. Eu vou usar essa expressão, eu tenho certeza que todos irão me entender. Nós nos acostumamos com tudo mais ou menos. Explico-lhes. Nós nos acostumamos a rezar mais ou menos, nós acostumamos com a nossa fé a acreditarmos mais ou menos, nós acostumamos a ler a palavra de Deus mais ou menos, nós acostumamos a fazer as coisas de Deus, os trabalhos apostólicos, os envolvimentos que nós temos com a realidade do reino de Deus, nós nos acostumamos a fazer mais ou menos. E como se esse mais ou menos fosse tudo o que nós conseguimos fazer. Bom, por que o padre está falando isso? Primeira leitura do livro de Reis. Veio também um homem de Baal Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. O que significa os primeiros frutos da terra? Significa que é aquilo de melhor que a terra produziu. Sempre os primeiros frutos de uma colheita
são os melhores que a terra produziu. E é esse melhor que se oferece a Deus. No texto que nós acabamos de ouvir do profeta, citando o profeta Eliseu, do livro de Reis. Se ofereceu o melhor que a terra produziu. E aí vem o sinal e o gesto de generosidade daquele que ofereceu. E o servo de Eliseu diz que, cita a quantidade, né? Diz que 20 pães não é possível servir 100 pessoas. Diz que 20 pães é pouco para servir 100 pessoas. E o profeta diz: dá ao povo para que coma. O servo contestou: mas como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma. Pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. E o homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Então, é o gesto de generosidade de se dar tudo o que tem. E muitas vezes, o tudo que se tem é o nada, é mãos vazias. E quando se tem coragem de dar até mesmo o nada, que para muitos pode ser tudo, Deus realiza o sinal superabundante. Então, a gente precisa aprender com essa história de que não devemos ser mesquinhos naquilo que nós devolvemos para Deus. Seja trabalho apostólico ou seja matéria-prima para a realização do seu reino. Nós não temos o direito de sermos mesquinhos. Nós precisamos dar a Deus tudo. E quando se dá tudo, acontece o milagre, porque se observa a generosidade do coração de quem está dando. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança, a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que reina sobre todos e age por meio de todos e permanece em todos. Por isso, então, nós devemos ser generosos na nossa resposta para com Deus. Quando se é generoso, se dá tudo que tem, e talvez tudo que tem, repito, seja nada, seja mãos vazias. E é justamente as mãos vazias de que Deus precisa para continuar agindo e fazendo a sua obra acontecer no meio de nós. Ouvimos no Evangelho o início do capítulo 6. Nós ouviremos, acho que até o 22º domingo, nós ouviremos o capítulo 6. Cada domingo vamos escutar um pedacinho desse capítulo 6 do Evangelho de João. E aqui tem uma realidade bastante desconcertante. Porque a multidão que se aproximava de Jesus estava sedenta de comida, com fome de comida, e também com fome daquilo que Jesus poderia oferecer enquanto palavra, enquanto sinal de salvação. Lembram-se como terminou o Evangelho do domingo passado? Jesus, percebendo aquela multidão que estavam como que ovelhas sem pastor, se compadeceu da multidão. E aí vem o contexto do Evangelho de João, nós ouvimos o Evangelho de Marcos, mas aí entra nesse contexto do Evangelho de João. Então, uma multidão vai até Jesus. E Jesus observa, aquela multidão estava o dia inteiro ouvindo, aprendendo com Jesus, recebendo catequese, recebendo instrução. E Jesus olha para os discípulos e faz uma pergunta.
Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? E a resposta é imediata. Que não seria diferente se nós estivéssemos lá, se Jesus perguntasse isso para nós. A resposta não seria diferente. E aí o texto continua dizendo, disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu, nem 200 moedas de prata bastariam para um pedaço de pão para cada um. Vou fazer uma tradução mal feita, né, por minha conta. Quanto que seria mais ou menos 200 moedas de prata, traduzido em valores que nós temos hoje? Mais ou menos. Um salário mínimo. Vamos pensar que seja um salário mínimo. É um pouco mais. Se for converter os valores, dá um pouco mais. Mas vamos dizer que seja um salário mínimo. E nós não estamos falando de um salário mínimo para comprar cesta para 5 mil pessoas. Nós estamos falando de um salário mínimo para comprar pão. Não é cesta básica, não. É só pão. De modo que, se a gente for comprar pão para distribuir para 5 mil pessoas com um salário mínimo, se der uma bandinha de pão para cada um, já está satisfeito. E olha lá ainda. Porque tem uns pãozinhos hoje em dia na padaria, né? Paga a fortuna por um pedacinho de pãozinho desse tamanho. Mas, deixa isso de lado. Vamos olhar o que Jesus está nos ensinando. Felipe responde que bastaria muito mais para dar um pedaço de pão. André, o irmão de Simão Pedro, disse, tem aqui um menino, olha o gesto, generosidade. Um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Devia ser um lanchinho, né? Que a mãe dele fez, para que ele pudesse estar com Jesus. Era tudo que ele tinha, portanto, não tinha mais nada. Era só o que ele tinha e era tudo que ele tinha. Era só o que tinham e era tudo que o menino tinha. Observem o sinal. Jesus manda o povo sentar, abençoa os pães, abençoa os peixes e distribui. A evangelista coloca uma observação. Sentaram aproximadamente 5 mil homens. Numa outra parte, mais adiante, ele diz, sem contar mulheres e crianças. 5 mil homens foram alimentados com 5 pães e 2 peixinhos. Muitos dizem isso, é isso que acontece quando se acontece o milagre da partilha. Mas nesse texto, tenho que dizer, não se trata de partilha, se trata de milagre. Jesus realizou um milagre, a multiplicação dos pães. E o que este milagre significa, é preciso a gente acompanhar os próximos dias, os próximos domingos, até o 22º, como eu disse. Jesus vai explicar, vai destrinchar o significado desse texto. Mas a gente já pode ver o que vai acontecer é exatamente Jesus será pão vivo descido do céu. Ele mesmo será alimento para a salvação da humanidade. Ele vai se dar em alimento como pão vivo descido do céu. É isso que está por detrás disso, que a gente vai ouvir lá no final do versículo 69. Daqui para frente, mais 3 ou 4 domingos. Então, o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender exatamente isso. Quando se dá tudo a Deus, Deus manifesta o mistério da salvação. A salvação de Deus é concretizada como fruto
da generosidade daqueles que se dão e que dão tudo. Daqueles que se dão e não têm medo de dar tudo. Como fez este menino. Eu morro de curiosidade para saber o que o menino contou para a mãe dele depois, quando ele chegou em casa. Certamente não é muito difícil da gente imaginar o que foi que ele contou. Ele deve ter dito: mãe, eu dei os pães para Jesus e Jesus alimentou uma multidão de pessoas. Se você imagine com que felicidade e com que alegria o menino deve ter contado isso para a mãe dele. Por quê? Porque ele experimentou. Quando se dá tudo a Deus, Deus faz muito mais daquilo que se vê. Alimentaram 5.000 homens e Jesus faz uma recomendação: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Versículo 14 diz: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Por que esta referência do profeta? E quem é o profeta que está se referindo aqui nesse texto? É Moisés, referindo-se a uma passagem no final do livro do Êxodo, também no livro do Deuteronômio, que diz que Deus iria suscitar para o povo de Israel um profeta semelhante a Moisés. Jesus não é só semelhante a Moisés. Jesus não é só o novo Moisés. Jesus é muito mais do que o novo Moisés. E a gente vai entender isso nos próximos domingos. Termina o texto dizendo: quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Porque o que Jesus está fazendo não é só... Jesus não é um milagreiro, tão somente. Jesus não é só alguém que realiza milagres. Jesus é Deus. E o que Ele está mostrando nos sinais é que todos devem buscá-lo, é que todos devem acreditar, é que todos devem se abrir para a salvação que Ele inaugurou. Por isso, Ele não deixa que as pessoas façam dele um rei, porque ainda não é o momento dele reinar. E o reino dele não é segundo as características do mundo, segundo as características dos homens, mas sim segundo as características de Deus. O reinado de Jesus é diferente. E a gente vai entender isso lá no capítulo 19 de João, quando o Senhor Jesus for crucificado. Vamos entender qual é e qual era o reinado de Jesus. Então, não é tempo ainda de se declarar Jesus como rei. Porque um rei como Jesus, que mata a fome, que alimenta uma multidão de pessoas, é um rei que todo mundo quer. Algo semelhante àquela expressão que vocês conhecem, pão e circo. Jesus não é desse. Jesus não é desse tipo. A proposta de Jesus é uma proposta de salvação, é uma proposta de vida. E o sinal da multiplicação dos pães é justamente para que as pessoas acreditem que Jesus é muito mais do que aquilo que as pessoas dizem sobre Ele. Porque Ele é Deus e a missão dele é salvar todos nós. E nós precisamos aderir a Ele e ter fé naquilo que Ele está anunciando. Vamos observar Jesus e aprender. Vamos observar as atitudes de Jesus e aprender o que Ele quer, o que Ele deseja de nós. E que a gente tenha coragem de fazer como este menino, de dar nas mãos dele tudo que temos, tudo que somos, para que o Senhor transforme e faça o que Ele quiser, que nós sejamos dóceis em suas mãos
para que Ele transforme a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,